Escatologia em tempo de crise continua no sexto selo. Nós estamos ainda na visão celestial dos 144.000, que são os mesmos de toda a multidão, povo e nação. Perdeu? Entra na mensagem do dia anterior para você pegar então esse estudo dos 144.000. Mas aqui nós estamos então no verso 13 do capítulo 7. Os 144.000 já louvaram o Senhor com palmas nas mãos, deram glória ao Cordeiro, aquele que o salvou, proclamaram que a salvação pertence ao Senhor. E ali no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse louvor e merecimento do estado de dignidade recebido pelo Cordeiro é visto neste trecho. Os remidos sofrem por causa do Evangelho, são inimigos do mundo. Veja o que falam, são estes os que vêm da grande tribulação. Os remidos lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, não nos seus méritos ou nas suas boas obras. Os remidos servem ao Cordeiro, não vivem mais para si mesmos. O Senhor estende então o seu tabernáculo, porque eles se transformam em moradas do Altíssimo. Não terão mais necessidades de qualquer coisa. É lindo essa parte quando fala que jamais terão fome, no verso 16, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por quê? Porque a dor acaba na eternidade. Quando nós começamos a viver a eternidade plena, a dor, o sofrimento, as privações ficam para trás. Nunca mais teremos isso. Por quê? Porque o Cordeiro, no verso 17, é o nosso bom pastor e nos lembra tanto do Salmo 23. Nada é mérito deles, nada é mérito nosso, tudo vem pela graça. Esses versos, dos 13 ao 17, exaltam justamente a graça de Deus e nos colocam no lugar certo. Veja mais uma vez o texto. São estes os que vêm da grande tribulação. Eles vêm sob forte aflição. Por causa deles? Não. Por causa do seu comportamento pecaminoso? Não. Por causa do testemunho de Jesus e pela palavra do Senhor nas suas vidas, como nós veremos mais adiante, que vai mostrar as causas pelas quais a igreja é perseguida. Mas não somente isso, não é somente vir da grande tribulação, porque muitas pessoas são perseguidas, mas estão perdidas. Mas aqui vem, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A força da igreja não está em nós, a força da igreja está em Jesus. A força da igreja está em que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Para aquele cuja frase pode parecer assim um pouco bizarra, um pouco estranha, lavados no sangue tem a ver com o sacrifício dos animais no Antigo Testamento, quando se sacrificava um animal como holocausto, quer dizer, como ofrenda, uma oferta, aliás, que se dava por inteiro a Deus. Esse animal era morto e parte do sangue era aspergido na pessoa para declará-la limpa. Em que sentido? O cordeiro, o animal inocente, tomava o lugar do pecador. E quando a Bíblia fala que nós lavamos nossas vestiduras e as alvejamos no sangue do Cordeiro, está falando justamente desse Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, que deu a sua vida em resgate por nós, que se entregou por nós, que tomou o nosso lugar. É o justo tomando o lugar do injusto. É o santo tomando o lugar dos pecadores. Quando Jesus se entrega na cruz, ele se entrega por mim e por você. Ele toma o nosso lugar. Ele toma o castigo que era nosso. Ele recebe toda a ira de Deus para que nesse momento nós possamos alcançar o perdão. Como? Através da sua morte. Como? Através do derramar do seu sangue. Isso que nos torna limpos. Isso que os torna puros. É o que o texto está dizendo. Razão pela qual, veja o seguinte, razão porque se acham diante do trono, por causa
do sacrifício de Jesus, por causa da morte de Cristo, pela fé que nós temos em Cristo, pelo arrependimento dos nossos pecados, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Estamos diante do trono e servimos a Deus. Como servimos a Deus? Servimos a Deus através da nossa oração intercessora pelos outros, servimos a Deus ali. Servimos a Deus através do nosso serviço na igreja, também servimos a Deus. Servimos a Deus quando proclamamos o Evangelho às pessoas, também servimos a Deus assim. Então, servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. Fala do ofício sacerdotal. E justamente aquilo que eu falei, é interceder pelo povo, é ensinar o povo, é instruir o povo, é mostrar ao povo o caminho a Deus. Isso é servir a Deus dia e noite. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Não é mais um templo, onde a presença de Deus está e as pessoas ficavam de fora, como era o Antigo Testamento. Não, o tabernáculo de Deus se estende à igreja. Nós habitamos no lugar santíssimo do Senhor. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no lugar santíssimo e oferecer os pecados pelo povo, mas para oferecer isso, ele tinha que estar rodeado da nuvem da fumaça do incensário para ele não enxergar o altar. Cristo, como nosso poderoso sumo sacerdote, rasga o véu de cima para baixo, é Deus abrindo o lugar para que todos possamos contemplar o trono de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E Deus então estende o seu tabernáculo. Todos somos convidados a entrar no trono de Deus, como fala Hebreus capítulo 4, verso 16, para entrar nesse trono da graça, para alcançar misericórdia e graça para o oportuno socorro. Então, esse estender sobre o povo mostra o descanso também que nós devemos ter. Esse texto dali, do trono, de servir do santuário, de estender o tabernáculo, é mais entendível se nós fazemos leitura do livro de Hebreus, porque ele vai justamente falar desse ponto: sacerdócio, tabernáculo, habitação, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como a melhor oferta. Então, faça uma leitura de Hebreus e depois volte para este texto e você vai achar esse texto maravilhoso. E por isso, quando Deus estende o tabernáculo, nós estamos na sua presença. Quem nos separará do amor de Cristo? Fome, tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada? Nada. Nada, nem as privações podem nos separar do amor de Deus. Mas quando chegamos na eternidade, tudo isso acaba. E aí é quando nós realmente entraremos no nosso descanso. Nosso descanso pleno, porque hoje nós vivemos o descanso em Deus por Cristo Jesus. E o Cordeiro então nos apacentará para fontes de água viva. Nos apacenta hoje e nos guia por este vale de sombra de morte. Nos prepara a mesa na frente dos nossos inimigos. Para quê? Para que no final, como conclui o Salmo 23, estarei na casa do Senhor por longos dias, mas aqui é por toda a eternidade. E Ele enxugará toda lágrima. A dor é passageira. Este momento é passageiro. Eu não estou falando de que a pandemia vai acabar e aí acabará a dor. Não, Senhor. A pandemia pode acabar, mas a vida que nós estamos agora, a luta contra o pecado, as aflições do tempo presente, a opressão, a perseguição permanecerão. Quando nós pensamos que Deus enxugará toda lágrima, é porque toda aflição que nós temos hoje passará. Salvos, santificados, preservados pela obra completa da Trindade. Somos unidos ao Israel de Deus, a noiva de Cristo, corpo de Cristo, resgatados de toda tribo, língua, nação, para sermos um povo santo ao Senhor. E por isso o fundamento da nossa vida é Cristo. E nós podemos louvar a Deus por isso. A nossa devoção nasce pelo que o Senhor fez, faz e fará em nós, por nós e através de nós. Honremos ao Senhor que nos salvou vivendo neste mundo de modo digno. Fortaleçamos os corações de todos no Senhor. E se você chegou até aqui e não entregou sua vida a Jesus, eu te pergunto, está esperando o quê? O tempo é curto, a nossa vida é breve. O tempo de salvação é hoje. Busque a Cristo enquanto pode se achar. Com isso encerramos Escatologia em tempo de crise.